No coração de Whitechapel, um assassino aterrorizava as suas, atacando mulheres de forma brutal e desaparecendo sem deixar rastros. Fez pelo menos 5 vítimas em um curto período de tempo, desafiando a polícia de Londres e deixando um rastro de medo e mistério. Cartas do suposto assassino aumentavam o pânico e confundiam as pessoas, enquanto a cidade especulava quem poderia ser o responsável por tais crimes. Até hoje, sua identidade permanece um dos maiores enigmas da história criminal. Hoje, os contarei a história sobre o cruel Jack o Estripador. Uma das coisas que mais colaborou para os eventos que circulam Jack era o contexto de Londres na era vitoriana, período na Grã-Bretanha compreendido entre 1820 e 1914, onde a Inglaterra era vista como o império mais poderoso do mundo. Sua economia era baseada na industrialização e os seus domínios em territórios em outros continentes. E o pilar dessa economia era a classe trabalhadora, que apesar de pertencer ao grande império, trabalhava exaustivamente nas fábricas com a qualidade de vida mediana para baixo. O proletariado, que correspondia a 3/4 da população inglesa, possuía uma vida precária em regiões com alta criminalidade e sem proteção adequada da polícia, especialmente em Westgate, um distrito de Whitechapel, em uma área densamente povoada com altos índices de pobreza, criminalidade e prostituição. Nesta situação, casos criminais em série não eram só uma possibilidade, mas uma questão de tempo. Em 31 de agosto de 1888, 2 homens encontraram o corpo de uma mulher deitada de costas em uma rua obscura de Bucks Row. O corpo mais tarde foi apontado como de Mary Ann Nichols. O corpo sem vida aparentava ter sido vítima de um crime violento. A garganta foi cortada 2 vezes, com um corte profundo que quase separou a cabeça do resto do corpo. O abdômen estava dilacerado com várias facadas e, algum tempo depois, um médico legista determinou que a morte havia ocorrido aproximadamente 30 minutos antes da descoberta. Quando o caso foi reportado à Polícia Metropolitana de Londres, ela pouco deu atenção ao ocorrido. Whitechapel era perigosa por natureza, e assassinatos não eram incomuns, então esse caso não foi atribuído a um assassino em série. Esse desleixo inicial pode ter comprometido a captura do criminoso, já que evidências importantes que poderiam ser encontradas foram deixadas de escanteio. A situação mudou, com a segunda vítima atribuída aos crimes de Jack. Durante a madrugada do dia 8 de setembro de 1888, Elizabeth Long, uma residente da área, testemunhou um cavalheiro de meia idade com a aparência estrangeira e usando um chapéu de aba larga conversando com uma mulher chamada Anne Chapman. Algum tempo depois, testemunhas ouviram um grito de não, vindo de um local que, pouco tempo depois, foi encontrado nele o corpo de Anne Chapman. Sua garganta havia sido rasgada 2 vezes, o que provavelmente inibiu a capacidade da vítima de gritar ainda mais. A polícia metropolitana foi acionada e ela bloqueou a área para impedir a contaminação da cena. Detetives examinaram o corpo e arredores, mas a ausência de provas forenses limitou a análise. O detalhe mais asqueroso desse crime era o fato que o útero da vítima havia sido removido do cadáver e pertences como roupa e dinheiro não haviam sido roubados. A polícia concluiu que o que ocorreu foi um crime de ódio e passou a atribuir os assassinatos a um serial killer. A brutalidade do assassinato causou pânico e indignação entre os moradores de Westgate, e a precisão com a qual o útero foi removido levantaram hipóteses que sugeriam que o criminoso poderia ser um açougueiro ou até mesmo um médico. A Polícia Metropolitana de Londres começou a sofrer pressão de moradores de Whitechapel para pegarem o assassino.
começando a conduzir forças policiais para investigar casos de assassinato. Com a série de eventualidades sendo agora associada a um assassino em série, suspeitos surgiram. O primeiro foi um açougueiro. Como um órgão de Andy Chapman havia sido removido, a possibilidade do assassino ter conhecimentos anatômicos agora era alta. Leader Apron, o homem em questão, já foi visto intimidando trabalhadoras de bordéis por dinheiro. Ele até chegou a ser interrogado, mas foi solto por falta de evidências. A aparência descrita por testemunhas do homem que conversava com Andy Chapman antes do assassinato era de um estrangeiro de origem judia, o que começou a levantar comportamentos xenofóbicos por Londres. No meio desse tumulto, a polícia recebeu uma carta integrante. No dia 27 de setembro, a Polícia Metropolitana recebeu uma carta chamada Dear Boss, ou Querido Chefe. Ela estava endereçada ao comissário da polícia, Sir Charles Orwin. Em um tom zombeteiro e sádico, o autor da carta afirma que a polícia ainda não havia o pegado e que achava engraçado a mesma dizer que o pegou. Na carta, o autor também afirmava que gostava de realizar seus crimes e que estava atrás das mulheres na noite. Por fim, ele dizia que estava ansioso para cometer novas ocorrências. A carta foi assinada por Jack, o estripador. Esta foi a primeira menção a esse termo. A carta saiu em jornais e chocou o público, mas a polícia estava cética quanto a ela. A razão disto é que, primeiramente, a carta tem um tom muito sensacionalista. Aditivamente, não possui informações que apenas o assassino saberia. E talvez o ponto mais importante que descredibilizasse a carta é que ela foi enviada primeiramente aos jornais e só depois foi enviada à polícia, abrindo espaço para a possibilidade de Dear Boss ter sido escrita por um jornalista ao invés do assassino. Outro aspecto a se estranhar da carta é que ela afirma que as vítimas dos crimes eram prostitutas, o que a polícia também acreditava. Porém, não há indícios reais que as vítimas de Jack atuavam nesse entre aspas ramo. Em outras palavras, além de terem criado uma pista falsa sobre as vítimas graças a um preconceito, há chances de ter havido ainda mais mulheres que foram pegas pelo criminoso e que não foram associadas aos crimes de Jack simplesmente por não serem prostitutas. Enquanto o suposto Jack tocava o terror e a polícia fracassava em pegar o assassino, a mídia fazia seu papel, que já é o esperado, puro sensacionalismo. Eles associaram muitos apelidos para se referirem a Jack o Estripador e faziam um alvoroço com as cartas que recebiam do suposto assassino, que podiam muito bem serem falsas. Isso dificultou muito o trabalho da polícia, que sofria na mão do assassino para pegá-lo e sofria na mão da população, que era pilhada pelos jornais. Após 22 dias do assassinato de Annie, 2 vítimas foram pegas na mesma noite pelo assassino. Na madrugada de 30 de setembro de 1888, o suposto Jack Estripador cometeu um duplo assassinato, com menos de 1 hora de diferença. Essa noite ficou conhecida como a noite do duplo evento. Entre 9 horas e 11h45 da noite, uma residente de Whitechapel chamada Elizabeth Stride foi vista conversando com vários homens enquanto bebia. 00:30, várias testemunhas viram Stride com um homem que usava um chapéu e um casaco escuro. 00:45, um policial estava patrulhando a área e não notou nada de incomum no pátio. Mas, em 1h da manhã, um mercador local encontrou um corpo. O corpo era de Elizabeth Stride. Não havia sinais de mutilação, além de um corte na garganta da vítima. Muitos especulam que Jack foi interrompido durante seu crime e por isso ele partiu para matar outra pessoa logo em seguida. Após 45 minutos da reportação do cadáver de Elizabeth Stride, outra mulher chamada Catherine Edowes foi encontrada morta também. Dessa vez o corpo estava mutilado da forma característica de Jack. A garganta cortada até a coluna vertebral, abdômen aberto completamente, com exposição dos órgãos internos, e o útero e o rim esquerdo foram removidos e levados pelo assassino.
O rosto havia sido completamente desfigurado. O nariz foi cortado, as pálpebras tiveram cortes verticais e foram feitas incisões profundas ao redor dos olhos e da boca. A 300 metros da cena do crime contra Ed Owens, a polícia encontrou uma mensagem escrita a giz em um muro, ao lado de um pedaço ensanguentado da roupa da vítima. A inscrição em giz dizia: os Jews não são os homens a serem culpados por nada. Jews é a inscrição fonética de Jews, que significa judeus. A frase gerou grande controvérsia, pois em West End, de Londres, tinha uma grande população judaica e havia medo que isso provocasse um tumulto antissemita. O comissário da polícia ordenou que a escrita fosse apagada antes do amanhecer, para evitar distúrbios. Isso gerou polêmica, pois pode ter sido uma pista crucial do assassino que foi perdida para sempre quando foi apagada. Como consequência da noite do duplo evento, o desagrado do público chegou ao seu ápice contra a polícia, e a população decidiu formar sua própria vigilância, a Whitechapel Vigilance Committee, o Comitê de Vigilância de Whitechapel. Um grupo de moradores e até alguns policiais iriam liderar sua própria vigília e investigação contra Jack o Estripador. Mas se a polícia metropolitana, com todos os recursos, não foi capaz de encontrar o criminoso, um comitê conseguiria? A resposta é não. Porém, o reforço na vigília pode ter afugentado brevemente Jack, já que após os eventos de 30 de setembro, o próximo crime atribuído a ele foi feito em 7 de novembro, mais de um mês depois. Porém, não houve paz às pessoas de Whitechapel e nem para a polícia, já que uma nova carta surgiu, e dessa vez muito mais macabra e real que a última. Dessa vez, a carta não foi endereçada ao comissário da polícia Sir Charles Orwin. Ela foi endereçada a George Lusk, o líder do Comitê de Vigilância de Whitechapel. Junto da carta, o pedaço de um rim foi enviado junto. O conteúdo da carta demonstra que o autor, possivelmente Jack o Estripador, havia removido e devorado a metade do rim de sua vítima, e esse pedaço de rim que foi enviado à carta é a outra metade. Ele também diz que poderia acabar enviando a arma do crime ao Sr. Lusk, e assina no final como pegue-me se puder. O rim removido tinha um sinal de uma certa inflamação causada por consumo de álcool, algo que Catherine Ed Owens possivelmente tinha. Somando isso à natureza macabra, mas pouco sensacionalista da carta, torna ela muito mais verídica do que a carta de Dear Boss. Essa carta também gerou um alvoroço em Whitechapel e deixou todos em alerta, mas nada disso serviu, considerando que no dia 7 de novembro de 1888 ocorreu o último e mais brutal evento relacionado a Jack o Estripador. Nas 10h45 da manhã, Thomas Bowyer, um homem designado por um senhorio para cobrar aluguéis, foi até as acomodações de uma mulher chamada Mary Jane Kelly, justamente para cobrar o aluguel da mulher. Ele bateu na porta, mas não houve resposta. Foi então que decidiu espiar por uma fresta da janela e se deparou com a cena no quarto dela. Um corpo sem vida, desfigurado, deitado num quarto escuro que fedia a sangue, enquanto havia restos mortais espalhados pela cama. Só foi possível compreender que o corpo se tratava de Mary Jane Kelly justamente por o corpo estar no quarto dela, pois o estado dele era irreconhecível. O rosto, devido aos cortes profundos, estava completamente desfigurado. O abdômen estava totalmente aberto e os órgãos espalhados pela cama. O coração dela havia sido removido e desaparecido, assim como aconteceu com Catherine Ed Owens, que teve seu rim removido. A polícia descreveu a cena simplesmente como a mais cruel carnificina já vista. A brutalidade desse crime se deve ao fato que Jack o Estripador possivelmente, durante a madrugada, ficou sozinho com a vítima em seu quarto. E sem ninguém para impedi-lo, ele fez o que bem entendeu com a Mary Jane Kelly. O resultado desse crime tão brutal não poderia ser outro além do medo. Os cidadãos de Whitechapel viveram pelo temor de serem as próximas vítimas do serial killer, que
Por sorte, nunca mais deu as caras, ou pelo menos nunca mais cometeu um crime tão brutal que poderia ser associado aos últimos citados. O motivo de Jack Estripador nunca mais ter cometido um crime tão brutal é especulado. Ele pode ter desistido de cometer crime por medo de ser pego, pode ter cometido suicídio, como alguns especulam, ou ele pode simplesmente ter ficado satisfeito com o que ele já tinha cometido. Mas o motivo dele ter parado, ou o próprio fato disso, não importa, já que o estrago já estava feito e esses ataques em série seriam para sempre lembrados. Várias pessoas foram investigadas sob a suspeita de serem Jack o Estripador, porém nenhuma suspeita foi confirmada. A atrasada ciência forense, combinada com a negligência inicial da polícia em relação ao caso, fortificaram em muito o anonimato de Jack. Sua face e nome permaneceram para sempre um mistério, abrindo espaço para reimaginações de sua identidade na cultura. Agora, tudo que temos do miserável por trás de tudo é um nome fictício dado por desocupados sensacionalistas, que estavam mais preocupados em fazer alarde e chamar a atenção do que auxiliar quem precisava.